Boa noite. Nós começamos o Caderno Regional de hoje voltando a falar sobre a falta de um serviço que vem causando prejuízos milionários no Porto de Santos, a dragagem. Na última sexta-feira, operadores portuários da região acusaram a Codesp de não fazer a dragagem de manutenção, que é a retirada de areia do fundo do mar de forma contínua. O site da autoridade portuária informa que a profundidade atual do trecho 1 do Cais Santista é de 12,6 metros. Na última sexta-feira, o grupo apresentou uma proposta para tentar resolver o problema. Eles querem que o serviço passe a ser feito pela iniciativa privada. Segundo eles, há quase um mês, os navios estão entrando e saindo mais leves, com menos cargas do Cais Santista. Se estivessem cheios, ficariam encalhados. A profundidade do canal teria que ser de 15,4 metros, mas atualmente é de 14, e nesse período ainda teve diminuições. Cada cargueiro que exporta grãos, por exemplo, deixa de embarcar 10 mil toneladas. Os que importam também estão tendo problemas. Segundo as entidades que atuam no sistema portuário, o prejuízo total já chega a 110 milhões de reais. Nós cobramos a Codesp sobre a realização do serviço de dragagem e se o mesmo foi feito hoje e no fim de semana. Mas a exemplo do que noticiamos na sexta-feira, não tivemos resposta. O site da estatal, que é atualizado diariamente, diz que o calado máximo operacional no trecho 1, hoje, é de 12,6 metros. Para falar mais sobre esta questão tão sensível para a economia da região, nós recebemos o CEO da Brasil Terminais Portuários, Antônio Passaro. Senhor Antônio, boa noite, obrigado, por participar aqui com a gente. A Codesp chegou a culpar o mau tempo pelos problemas com a profundidade do trecho 1 do canal do Porto. Qual é o real problema com a dragagem do Porto? Houve mau tempo, a semana passada, 2 dias, isso é verdade, mas o problema vem de antes. O dia 30 de junho de repente foi dictado que o calado dos navios não podia já ser 13,20 metros, mas seria 12,30 metros, uma diminuição de 90 centímetros, uma sexta-feira às 6 da tarde. Esse 12,6 é a real profundidade mesmo hoje do canal? Não, naquele momento eram 2,3. 3. A partir de aí, por muito trabalho da presidência da Codesp, se fez uma dragagem e aí, ao fim da semana passada, conseguiram aumentar 30 centímetros. O senhor mesmo, já em entrevista, disse que o prejuízo chega a alguma coisa em torno de 35 milhões por semana. Pode aumentar ainda mais esse prejuízo? E é esse realmente o valor do prejuízo? O prejuízo da primeira semana tínhamos calculado com a SOPESP. Da primeira semana? Da primeira semana, uns 35 milhões. Mas já a partir de aí o prejuízo aumenta como efeito dominó, porque os contêineres não podem ser embarcados, a exportação não pode ser embarcada, com prejuízos naturais para muita gente que vão aumentando dia a dia. Os custos de armazenagem dessa carga que não pode ser embarcada, os trabalhadores que não conseguem trabalhar, etc. O que é Santos 17? Santos 17 é uma iniciativa que começamos em fevereiro de 2015, para chegar a uma ideia de ter um canal de 17 metros de profundidade para poder albergar navios de última geração aqui. É possível chegar a essa profundidade? Ainda não sabemos, estudos devem ser feitos, mas é uma questão que verá mais adiante. Neste momento, o que nos preocupa é a atual profundidade do canal, que deveria ser de 15 metros mais 40 centímetros de tolerância, e infelizmente não chega. Sobretudo no trecho 1, como você bem disse antes, está uma profundidade de menos de 14 metros hoje. Que não adianta também aprofundar uma parte, a outra parte continuar com pouca profundidade, não é? É como querer entrar no ônibus e a porta não abre. Não adianta nada. Se a entrada do porto principalmente tiver com uma pouca profundidade, não resolve nada. Qual é a ideia da Santos 17? Não é assumir a administração dessa dragagem, ou é? Não é a Santos 17, é o condomínio. Terá um nome mais tarde, mas não importa qual. O condomínio é assumir a gestão dessa dragagem ou da manutenção das profundidades do canal. E vocês acreditam que conseguem fazer uma gestão mais eficiente? Absolutamente. Que é feita hoje? Absolutamente. Nós pensamos, todas as associações conjuntamente pensam que uma forma de gerir privada, como em contra da forma de gerir pública, se conseguem obter muitos melhores resultados, eficiência e, sobretudo, transparência em tudo isto. Esse desejo já foi apresentado à Codesp ou não? Vimos falando disso há muito tempo, não só com a Codesp, também com os ministérios correspondentes. Tá. E
eles sabem desta iniciativa. Qual é a posição digamos. deles até agora, senhor Antônio? Quer dizer, eles veem com bons olhos, com não, porque a Codesp provavelmente perderia receitas, né, com isso. Isso é um mito. É um mito. É um mito e acho muito irresponsável alimentar mitos. Quando você fala de a receita que corresponde à dragagem, uma tarifa por definição é para pagar um serviço em contraprestação dessa tarifa. Se o serviço é retirado da Codesp, então não tem razão de existir uma tarifa. É verdade. Então não se tira nenhuma receita, ou se se tira a receita, se tira o custo. É 6 por meia dúzia. E se hoje você paga a tarifa, ela acaba não realizando o serviço que deveria realizar. Isso é outra coisa, infelizmente, que tem que ser apurada. Existe base legal para que isso aconteça? Quer dizer, passar para a iniciativa privada, no caso, essa função? Não, há várias formas de fazer isso, mas estamos em discussões com as autoridades pertinentes para aprimorar uma nova lei que venha ajudar essa passagem. Essa é uma decisão que valeria apenas para o Porto de Santos ou passaria a valer, por exemplo, para todos os portos do país? Eu acho que nesse momento estamos falando do Porto de Santos. Especificamente do Porto de Santos. E estamos preparando isso para o governo como solução para o Porto de Santos, que pode servir como piloto para mais tarde ver outros portos do país de acordo com as suas condições. Não todos os portos têm as mesmas condições. A dragagem hoje, existe algum porto que tenha a iniciativa privada fazendo essa dragagem? Não. Nenhum porto do país tem dragagem. Poderia realmente ser um piloto, então, essa iniciativa aqui no Porto de Santos e, obviamente, se depois se refletir em outros portos do país, como o senhor colocou. Né? Esperemos que assim seja. Tomara que aconteça isso, né? Porque eu já falei outras vezes aqui no Caderno Regional, eu ouço há muitos e muitos anos falar da dragagem do Porto e parece que nunca se chega a uma solução definitiva em relação a isso, não é, senhor Antônio? Existe, nas reuniões que tivemos com estas associações a semana passada, um colega mostrou uma carta de Hamburg Süd, o armador, dirigida à Codesp, de 1908. Ou seja, 109 anos atrás, falando do problema da dragagem do Porto de Santos. Então, é uma coisa que se vem falando há muito tempo. Assim. Será que essa vai ser uma solução agora, o Santos 17? Santos 17, não sei, mas o condomínio... Sim, essa proposta, né, da Santos 17, na verdade. Nós achamos que sim, que é a solução mais adequada ao problema que existe. Agora, outras questões teriam que ser resolvidas em relação a isso, por exemplo, a questão ambiental nesse caso. Naturalmente, isso deveremos discutir com o IBAMA, mas esse condomínio está sendo pensado de forma que a Codesp também participe, com a sua licença de IBAMA. Então, temos que falar com a IBAMA e com a Codesp como arranjaremos isso. E também a questão, por exemplo, de pesquisa, melhorias de profundidade, com uma coisa que também seria compartilhada? Não, isso seria uma questão que o condomínio deverá fazer os estudos pertinentes e propor, quando seja o caso, de aumentar ou não a profundidade e fazer outras melhorias para aumentar a eficiência do canal. O senhor criou esse projeto Santos 17, na verdade, não é? Qual é a sua expectativa? Quer dizer, existe a possibilidade de se concretizar esse projeto? Eu sou uma pessoa que nasci optimista e morrerei optimista. E por que não ser, não é verdade? Eu acho que sim. Eu acho que tem muita gente brigando para que as coisas se solucionem da melhor forma possível, o mais rápido possível. E acho que a questão do condomínio é a solução mais pertinente. E a iniciativa privada, obviamente, sempre tem mais agilidade nesses processos, não é, senhor Antônio? Não é que tenha mais agilidade, eu não diria falta de agilidade. Eu diria que tem menos entraves burocráticas como que tem a iniciativa pública. Né? Vamos aguardar, então. Muito obrigado pela entrevista, viu, senhor Antônio? Um prazer estar aqui. Muito obrigado. O prazer foi meu. Uma boa noite para o senhor. Boa noite. A Unidade Básica de Saúde do Catiapuã, em São Vicente, foi invadida mais uma vez. Os criminosos levaram 3 computadores e reviraram os armários do local. A mesma UBS já havia sido furtada há 2 semanas. O vice-governador do estado, Márcio França, esteve hoje em Santos. Ele participou ao vivo do programa Bom Dia Baixada e fez um anúncio importante para a região. O programa, com duração de 1 hora, foi exibido durante a manhã. Márcio França foi entrevistado pela jornalista Natalina Nini. O vice-governador anunciou a reativação de uma ferrovia que liga o Porto de Santos a Santa Fé do Sul, um trajeto de 850 quilômetros. Ele vem lá
do Mato Grosso, passa por Santa Fé, desce todos esses quilômetros aqui e fazendo uma redução grande do fluxo de caminhões que a gente tem todos os dias nesse trecho inteiro, que é desnecessário se você tiver ferrovia. Hoje você tem 70% da carga vem de caminhão, 30% vem de ferrovia. A ideia é inverter isso nos próximos anos, 70% de ferrovia, 30% de caminhão, diminuindo o fluxo de caminhão, facilitando a vida das pessoas, enfim, mais segurança, mais comodidade, mais rapidez, preço mais barato, enfim, tudo. Ferrovia é muito diferente do transporte rodoviário. Márcio França falou ainda sobre a possibilidade de assumir o governo estadual a partir do próximo ano. Meu mundo depende do mundo do Alckmin, né? Quer dizer, o governador é o grande maestro aí, o nosso comandante. Ele, na medida que ele saia candidato a presidente da República, que é o que hoje está mais próximo de acontecer, eu, por obrigação legal, assumo o governo por um período, né? E a candidatura depende da vontade dele, porque você não dá para disputar uma eleição de governador sem que ele pudesse minimamente concordar com isso, né? Porque ele que vai estar disputando a presidência da República, né? Mas eu diria que a prioridade da gente nesse instante é fazer com que ele se sinta forte, se sinta seguro para disputar a eleição presidencial. É o primeiro passo importante. A direção da Universidade Santa Cecília acompanhou a visita do vice-governador. A Unisanta e a Santa Cecília TV participam sempre ativamente, colaborando com todos os órgãos públicos, não é? As nossas autoridades, de forma a oferecer todos os subsídios que nós já temos aqui, né? Construídos por uma grande comunidade acadêmica. O vice-governador é um gestor que já comprovadamente reconhecido em termos da nossa Baixada. Por toda a esteira que ele deixou em termos de administração, em ciência e tecnologia, educação, investimentos em saneamento, na época em que governou São Vicente. Começa a funcionar amanhã o posto de troca de lixo reciclável por pontos que podem se transformar em descontos no comércio da região. O Recicla Mais Santos vai funcionar na Rua Vergueiro Stadium, na Aparecida, bem ao lado do Shopping Praia Mar. Basta levar ao local o material reciclável, que é pesado e transformado nos pontos que podem ser usados, neste primeiro momento, em algumas lojas do próprio Shopping Praia Mar. A intenção é ampliar o programa para outros comércios. Vamos falar de natação. Nicolas Santos conquistou a medalha de prata nos 50 metros borboleta no Mundial de Budapeste, na Hungria. O atleta de 37 anos se tornou o mais velho de todos os tempos a subir no pódio na competição. Ele mandou um recado para a torcida da Unisanta. E aí, pessoal da Unisanta, muito feliz hoje, consegui a medalha de prata pra gente, a medalha tá aqui, nadei para 22,7, é um tempo bom, não é o meu melhor resultado, mas estou muito feliz, queria agradecer demais a diretoria, a instituição pelo apoio e logo mais a gente tá junto para nadar o Finkel também, eu não esqueci não, um abração, tchau, tchau. Com o resultado, os nadadores da Unisanta já conquistaram 4 das 5 medalhas brasileiras no Mundial. As provas seguem até 31 de julho. Agora, futebol. O Santos apresentou hoje um novo reforço. Trata-se do volante Matheus Jesus, contratado por empréstimo até dezembro de 2018, junto ao Estoril de Portugal. Matheus Jesus é o 8º reforço do Santos na temporada e vai usar a camisa 22. Eu estou me sentindo bem. Os profissionais da área falaram que eu estava bem, então se ele precisar de mim, estou à disposição. O atleta de 20 anos chega para ocupar a vaga deixada por Thiago Maia no elenco, vendido para o Lille da França. Porém, quando o assunto é ser titular... Eu acho que eu não vim para substituir, né? Eu acho que eu vim para compor o elenco, ajudar o elenco. Tem jogadores aqui também que têm total potencial para ocupar a vaga e eu vou ser mais um para brigar, para tentar ser titular na temporada. Matheus Jesus foi revelado nas categorias de base do Flamengo, mas ganhou destaque na Ponte Preta, onde defendeu a equipe por uma temporada. No começo desse mês, ele foi vendido para o clube Estoril de Portugal, mas o atleta nem chegou a viajar para a Europa. Jogador e direção acharam melhor ficar por mais uma temporada no Brasil. E apesar do interesse do São Paulo, o Santos foi o destino escolhido até dezembro do ano que vem. Opção minha mesmo, optar por vir para cá, pelo clima aqui parecer ser melhor, do clube. Isso foi uma escolha mais que minha mesmo. E o Santos deu as condições certas, em tempo rápido, e eu aceitei.
E ontem, pelo Brasileirão, o Santos venceu o Bahia por 3-0. Bruno Henrique foi o nome do jogo e fez todos os gols. O Peixe é o terceiro colocado do campeonato com 30 pontos. O jogo foi no Pacaembu e a torcida compareceu. Mais de 35 mil pessoas, sendo que 32 mil ingressos foram vendidos antecipadamente de forma online. O primeiro gol saiu aos 28 minutos. Kaique arriscou de longe, o goleiro deu rebote e Bruno Henrique aproveitou, 1-0. O atacante ampliou a vantagem ainda no primeiro tempo. Lucas Lima fez boa jogada, o goleiro abafou o lance e mais uma vez a bola sobrou para Bruno Henrique. E teve tempo para o terceiro gol. Já na segunda etapa, Daniel Guedes cruzou, Nogueira tentou cabecear e Bruno Henrique fez mais um. Santos 3, Bahia 0. O Peixe recebe agora o Flamengo na quarta-feira pelo jogo da volta da Copa do Brasil. Depois de 5 rodadas, a Portuguesa Santista segue sem vencer na Copa Paulista. Desta vez, a Briosa foi derrotada de virada em casa para o Juventus. Parecia que o vento ia mudar de direção em Eurico Mursa. O foguete na trave de Cezinha seria um sinal de manhã rubro-verde? E o que dizer do gol do estreante Alexandre Gaúcho aos 20 minutos depois de jogada de Washington? Até os 36 minutos, tudo corria bem. Ficaria melhor ainda se o também estreante Bruno Sacomani convertesse o pênalti sofrido pelo zagueiro Lucão. Na cobrança, o goleiro Paulo Vitor levou a melhor. Era um sinal que os ventos em Eurico Mursa continuavam soprando na mesma direção. No último minuto do primeiro tempo, o meia Cezinha, aquele mesmo da bomba na trave, empata a partida para o Juventus. E amanhã era mesmo do camisa 8. Aos 10 minutos, ele fez o gol da vitória no time da Rua Javari, 2-1. Golaço, golaço, golaço. O ex-jogador e agora atual técnico da Portuguesa, Ricardinho, cumpre suspensão por doping e teve que acompanhar a equipe do lado de fora do campo. Futebol é detalhes, né? Até saímos na frente, poderíamos fazer 2-0, já estava no final. E infelizmente tomamos umas viradas e agora pensar já no próximo jogo, tentar recuperar esses atletas, a parte física para a gente reverter essa situação que ainda tem 9 jogos, tem bastante coisa ainda. Não foi o esperado, né? Queríamos estrear com vitória dentro de casa, mas infelizmente não deu. Tomamos o gol faltando 1 minuto para acabar o primeiro tempo. Em seguida voltamos e tomamos o segundo. Tentamos até o final, né, buscar o resultado, mas infelizmente não conseguimos. Agora é se fechar e trabalhar bem na semana para a gente buscar o resultado lá em Diadema. O próximo compromisso da Portuguesa é contra o Água Santa, sábado às 3 da tarde. A Briosa é a última colocada do grupo 3 com 2 pontos. Eu estive lá há 2 anos, né, 2013, 2014, mas mudou muita coisa. A estrutura agora é outra, antes era um campo sintético, hoje já não é mais, construído no estádio, então essa semana nós vamos ver com calma, vamos tentar ver os jogos dele, porque a gente não tem muita informação, né? A gente não teve tempo para analisar a equipe, para ver tudo certinho, mas aos poucos a gente vai se acertando. O campeão da Copa Paulista pode optar em disputar o ano que vem a Copa do Brasil ou o Brasileirão da Série D. O vice fica com a opção que sobrar. São 22 times divididos em 3 grupos. Eles se enfrentam em turno e retorno dentro de cada grupo. Os 4 primeiros de cada chave se classificam para a próxima etapa da competição. Fazem parte do grupo da Portuguesa, além de Juventus e Água Santa, Nacional, São Caetano, Portuguesa de Desportos, Taubaté e o Santos B. Não há rebaixamento. Durante 3 dias, o Festival Geek movimentou o Centro Histórico de Santos. Desde sexta-feira, foram realizadas atividades voltadas à cultura nerd, na Casa da Frontaria Azulejada, Estação do Valongo e no Museu Pelé, onde as atrações eram os videogames. Na
Casa do Rei do Futebol, os amantes de games e de jogos de todas as idades puderam se divertir em vários espaços. Um deles foi esse daqui, o Quarto do Terror, onde o jogador podia ter uma experiência de realidade virtual. É um óculos de realidade virtual, né, acoplado a um videogame PlayStation 4, utilizando o jogo Resident Evil 7. O jogo ele foi feito pensando nesse óculos e o objetivo é ter uma imersão completa dentro do jogo. A impressão que dá para o seu cérebro, para a sua mente, é que você realmente está lá. Percepção sensorial total de dentro do jogo. Os jogos antigos também tiveram espaço, assim como as novas tendências. No local também aconteceram as finais e semifinais do game League of Legends. Se trata de um jogo 5 contra 5, onde o objetivo principal é destruir a base inimiga. Pretendo ganhar. Não vou falar que tá fácil para não desmerecer, mas tamo indo. Vamos ganhar. O festival aconteceu durante 3 dias e foi promovido pela Secretaria de Turismo. O site especializado colocou Santos na 4ª colocação no mercado de consumo geeks, ou seja, a 4ª cidade, incluindo as capitais, que mais consomem esses produtos, que são games, cards, filmes, jogos de tabuleiro, uma série de jogos para esse público nerd e geek, né? Enxergando isso aí, também a gente entendeu o aumento de número de lojas especializadas nesse assunto na nossa cidade também, ou seja, está gerando emprego, gerando renda, desenvolvimento econômico e mais do que isso, a gente sentiu que está precisando de um evento desse porte, com essas características, para a gente também jogar um pouquinho de luz para isso, que muita gente não entendia o que era geek, o que era nerd, o que era esse mundo, esse grande universo, e a gente aprendeu demais, que é a integração cultural, né? Está sendo muito legal, muito gostoso, muito gratificante poder acompanhar o crescimento disso. Estou gostando muito, é um evento que eu estou vendo pela primeira vez, já teve os outros dias, agora estou vindo aqui e está sendo legal demais, estou gostando pra caramba. A edição de hoje fica por aqui. Você pode rever as reportagens do Caderno Regional e todos os outros programas da Santa Cecília TV em nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/santaportal. Tenham todos uma ótima noite. Eu volto amanhã e espero por você.